Meu caro Giovanni Afonso, vamos analisar as contratações realizadas por Alexandre Galo, meu caro Giovanni Afonso? Vamos lá, Marcão. Vamos para mais uma tier list do Varanda Futebol Debate, que vai analisar todas as 27 contratações feitas pelo executivo Alexandre Galo desde a sua chegada. Galo que está muito pressionado, não se sabe se ele permanece para 2025 e vamos ver qual vem sendo a porcentagem de acertos e de erros do executivo de futebol na hora de contratar, Marcão. Então vamos ver a tier list para analisar todas as contratações do gerente de futebol Alexandre Galo. Tudo pronto por aí, Giovanni Afonso? Tudo certo, tudo perfeito. Bora lá analisar essas contratações. Qual que é a quantidade total de contratações, Giovanni? São 27, Marcão. Ao todo, 28 jogadores chegaram ao Santos desde agosto de 2023. Mas o Diego Pituca não está nessa lista. Não vamos avaliar o Pituca, porque ele teve o seu pré-contrato acertado antes do Galo chegar. O Galo chegou em agosto do ano passado. O Pituca acertou o pré-contrato em julho, portanto, 28 jogadores chegaram, porém apenas 27 serão contabilizados na nossa análise, Marcão. Então vamos analisar os 27 contratados já na era Alexandre Galo, entre os anos de 2023 e também 2024. Primeiro nome é Tomás Rincon, Giovanni. Foi um acerto? Foi uma contratação razoável? Ou foi um erro, Giovanni? Marcão, eu acho que foi um acerto o Tomás Rincon. Acho que ele foi muito importante no ano passado, ainda é muito importante vindo do banco de reserva, jogador experiente. Eu acho que foi um acerto. Elias Cabrini Russo. Eu também acho um acerto, jogador que foi muito bom no ano passado e esse ano tem tido poucas oportunidades, mas eu acho que é um jogador bom para ficar no elenco. Para mim também acerto, Tomás Rincon, acerto pouco aproveitado por Fábio Carille. Contratado também o ano passado por Alexandre Galo, Júnior Caissara. Essa daí é uma das piores, vou nem gastar saliva, com certeza um erro, Marcão. Erro grave, Marcão. Erro gravíssimo, o Júnior Caissara. Vamos a mais um nome, Max Silveira, Giovanni. Eu acho que o Max foi razoável, Marcão. Acho que ele não foi destaque, mas também não comprometeu no seu tempo pelo Santos. Então, acho que fica no meio termo ali o Max Silveira, eu botaria no razoável. Eu também fico no razoável, acho que tivesse mais oportunidades nessa temporada, acho que ele seria titular do Santos. Teve pouca minutagem, poderia ter sido melhor aproveitado. Para mim, razoável, Max Silveira. Alfredo Morelos, o Alfredinho, Giovanni. Para mim, a segunda pior contratação de toda essa lista, lamentavam pelos valores e pelo futebol apresentado. Para mim, foi um erro. Para mim, um dos piores erros da última gestão, Marcão. Um erro grave também. Erro gravíssimo, Alfredo Morelos, concordo com Elias e com Giovanni, erro gravíssimo. O meia Juliano, intensidade. Para mim, Marcão, apesar de tudo, acho que o Juliano foi um acerto, né? Já marcou 12 gols nessa temporada, é o vice-artilheiro do time, então, apesar de tudo, eu vejo o Juliano como um acerto, acho que vai ser e foi muito importante nessa temporada de Série B. Eu também acho um acerto, apesar de não estar vivendo uma boa fase, teve altos e baixos, mas no geral foi um acerto. Acerto Juliano pelos números, é o artilheiro da temporada do Santos Futebol Clube, então não dá para colocar o Juliano como razoável ou erro, né? Gostem ou não do Juliano, ele tem sido importante na temporada 2024, é claro que os salários, né, que foram revelados chamam muito atenção, e é preciso discutir dentro desses moldes se esse salário faz sentido para 2025, mas olhando somente o futebol, sem discutir o salário, se vale ou não vale pelo Juliano, somente o futebol, foi um acerto o Juliano em 2024. Zagueiro Gil. Sem dúvida, acerto, talvez um dos principais acertos de contratação para mim, o Gil. Para mim também, grande acerto, espero que ele continue para a próxima temporada. Acerto Gil, um dos jogadores mais regulares ao lado do Guilherme, um dos melhores jogadores do Santos na temporada. O Gil faz o futebol ser simples, para mim, um grande acerto, o Gil. Aderlan.
Para mim, razoável, Marcão. Para mim, era um jogador que eu tinha muitas expectativas e não entregou o futebol que eu esperava. Porém, mesmo assim, eu acho que é um jogador que foi importante e deve ser importante para a próxima temporada como reserva do Sherman. Por isso, eu avalio como razoável a contratação do Aderlan. Para mim, eu acho que foi um acerto. Teve a infelicidade de se contundir aí, mas é um jogador que, se não for titular, vai ser um bom reserva também para o JP Sherman ano que vem. Eu gostei da contratação do Aderlan, eu coloco como um acerto, é uma fatalidade a questão da contusão, mas para mim um jogador, enquanto esteve apto ali, né, a exercer a prática do futebol, estava muito bem no Santos, estava ali intercalando entre titular e reserva. Ele é um jogador muito experiente, gosto do Aderlan e pode ser peça importante na temporada 2025, assim que se recuperar. Para mim, acerto o Aderlan. O próximo, Giovanni, tá muito pequeno. Quem que é o próximo, Giovanni? Jorge. Giovanni. Erro, né, Marcão? Não dá, né? O Jorge, assim, nem estreou. Para mim, grande erro da gestão. Sem dúvida, um erro também, né? Até tinha uma boa expectativa, mas um erro muito grande também. Erro, na minha opinião, Jorge, erro. Agora, é um erro que eu entendi a ação do Santos Futebol Clube no começo, né? Porque o Jorge, um jogador que tinha muita qualidade técnica e a expectativa é que ele voltasse a jogar um pouco daquele futebol que nós vimos no próprio Santos em 2019. Então eu acho que é um erro aceitável, porque o Santos acabou não tendo prejuízo com o Jorge, né? O Santos não gastou com o Jorge, o salário do atleta foi pago pelo Palmeiras. Então eu não acho gravíssimo o caso do Jorge, para mim é um erro, mas um erro aceitável. O William do Bigode. Marcão, acho que uma contratação razoável foi a do William do Bigode, porque assim, ele faz os seus golzinhos, mas também quando não faz, não ajuda tanto a equipe, né? Eu acho que até visando uma próxima temporada não seria um jogador útil, acho que só foi titular no Santos quando Furt, quando Morelos, quando outros jogadores estavam fora de ação, por isso eu coloco o William como razoável, não entendo que tenha sido um acerto não, Marcão. Para mim, eu acho que foi um erro, porque foi uma contratação tardia, o cara no final de carreira não está entregando. Para mim, foi um erro. Para mim, razoável. Para mim, razoável a contratação de William Bigode. Eu acho que ele não é mais o William Bigode de outros momentos, né? Demorou para chegar ao Santos Futebol Clube, mas dentro daquilo que tínhamos do William Bigode, nas duas últimas passagens dele, pelo Atlético Paranaense e também pelo Fluminense, eu acho que não tinha como esperar muito mais do William Bigode. Eu acho que em alguns momentos ele foi importante, na minha opinião, razoável, o William Bigode. O lateral direito, Rainer. Para mim, razoável também, Marcão. Eu acho que ele superou as minhas expectativas no Paulista, no começo da Série B. Começou muito mal, mas vem se recuperando nas últimas rodadas. Então, olhando como um todo, eu acho que é uma contratação razoável ali, Marcão. Não é o lateral dos sonhos, não acho que tem que ser titular, mas acho que para compor grupo, ele fez e pode fazer muito bem esse papel. Eu também achei razoável que não é um jogador que tem essa qualidade toda, mas serviu bastante o elenco, né? No momento que mais precisava de um lateral, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, bom ou não, mas pelo menos foi útil ali. Para mim, razoável. Concordo com vocês, razoável o Rainer. Otero, o engraçadinho. Acerto, Marcão. Jogador que ninguém botava muita fé e tá jogando muito futebol, né? Claro que ele oscila bastante ali ao longo da temporada, bons e maus jogos, mas acho que como um todo o Otero fez uma grande temporada e pode ser muito útil para os próximos anos. Então, para mim, é um acerto. Para mim também é um acerto. Acho que entregou muito mais do que eu esperava na chegada dele. Para mim, tem que continuar para a próxima temporada um acerto. Acerto. Esse superou muito as expectativas. Realmente um grande acerto do Alexandre Galo. Otero foi muito bem, está muito bem no Santos Futebol Clube até aqui. João Schmidt. Para mim, o principal acerto se chama João Schmidt, um jogador que estava meio escondido no futebol japonês, chegou e tomou conta da posição. Acho que ele foi o grande meio-campista do Santos na temporada, vem se destacando até mais do que o Diego Pituca. Então, para mim, acerto e o principal acerto de Alexandre Galo até aqui. Para mim foi um grande acerto também, um jogador que entregou o que a gente esperava dele. Eu acho que vai ser muito útil ainda na sequência do Santos. Um bom acerto. Gostei, João Schmidt, belíssima contratação, dos jogadores mais regulares também desse elenco do Santos Futebol Clube. Acerto, João Schmidt. Marcelinho, que atualmente está no Juventude, Giovanni.
Erro, né, Marcão? No Santos não jogou, acho que foi titular apenas uma partida, nunca desempenhou bem. Para mim foi erro a contratação do Marcelinho. Para mim também é um erro, jogador muito fraco, né? Praticamente nem vestiu a camisa do Santos, um erro. Foi mal no Santos Futebol Clube. Para mim, um erro. Até tem jogado mais no Juventude, que é um time menor, menos pressão. O Marcelinho tem ido até razoavelmente bem por lá, mas no Santos não é jogador para o Santos. Vamos ao Guilherme. Acerto, né, Marcão? Guilherme acho que é o grande atacante do Santos da temporada, líder em gols, líder em assistências, não podia ser diferente, né? Assim, não é o ponta dos sonhos, mas acho que cumpriu um bom papel e pensando para os próximos anos também pode ser um jogador bastante útil, por isso eu acho que é um acerto. Para mim também é um acerto, o principal jogador de ataque do Santos hoje, não tenho dúvida que foi um bom acerto. Principal jogador do Santos Futebol Clube na parte ofensiva é o Guilherme, muito regular. São pouquíssimos jogos, né, que nós destacamos que o Guilherme fez uma partida ruim. Portanto, o Guilherme foi um grande acerto por parte da diretoria santista. Guilherme entra no acerto. Casares. Erro. Não era para ter vindo e quando chegou também desempenhou muito mal. Para mim, um grande erro foi a contratação do Casares. Também concordo. Grande erro. Não tinha a menor condições. Errado demais ter pensado em Casares, né? O Casares realmente muito mal. Erro gravíssimo, Casares. Vamos a mais um nome. Ih, rapaz, essa eu quero ver. Ih, mamãe! Pedrinho Blogueirada. Para mim, infelizmente, vai acabar entrando no erro, Marcão. Acho que é a grande decepção para mim nessa temporada. Eu acho que é um jogador que eu botava muita expectativa, até mais do que o Guilherme, sendo bem sincero. Eu esperava que o Pedrinho fosse ser o principal ponta do Santos no ano, mas nunca chegou lá. Teve alguns lapsos ali, porém ao todo, Marcão, uma passagem que não será lembrada com carinho do Pedrinho. Acho que no final das contas foi um erro ter trazido esse jogador. Eu também acreditei muito no Pedrinho quando veio, achei que ia ser titular do Santos, mas por tudo que aconteceu acabou sendo um erro. O Pedrinho foi uma grande decepção, né? Eu banquei aqui o Pedrinho, bati boca com o blogueiro por causa do Pedrinho, e realmente a blogueirada nessa aí tinha razão. É difícil a blogueirada ter razão, mas nessa aí a blogueirada estava com razão, e eu não gosto de olhar a parte extra-campo, eu olho o futebol. E era um jogador que eu tinha visto muitas vezes jogar pelo América Mineiro. Se me falha a memória, em 2021, fez um grande campeonato em 2021 pelo América. E eu tinha a convicção que o Pedrinho era uma boa contratação. No Santos não rendeu. Teve pouquíssimos momentos interessantes. Em grande parte do tempo foi muito mal. E, portanto, é um erro. A contratação do Pedrinho, ela se encaixa no erro. Giovanni Afonso, vamos lá colocar o Pedrinho no erro. Gabriel Brazão. Para mim, acerto, acho que é o nosso goleiro do futuro, acho que é um jogador que chegou ali talvez para ser reserva, mas foi um reserva com potencial de ser titular, por isso acerto do Brazão. Um jogador que chegou com uma certa desconfiança, mas se mostrou um bom goleiro, um grande acerto da diretoria do Galo. Acerto sem sombra de dúvidas. Gabriel Brazão, um dos principais destaques do Santos na Série B do futebol brasileiro, um jogador com muito potencial, apenas 25 anos, lembrando que o João Paulo tem 29, né? O Brazão é 4 anos mais novo do que o João Paulo, é um goleiro que tem muito a desenvolver, tem muito a evoluir, espero que fique no Santos Futebol Clube por mais tempo, o bom goleiro Gabriel Brazão. Vamos a mais um. Ih, rapaz, Rodrigo Ferreira. Marcão, erro, né? Eu acho que não era nem para ter trazido e quando trouxe também é muito abaixo ali, né? Você trazer um quarto lateral direito e esse jogador ser pior do que você já tem é o erro, ainda mais dar 2 anos de contrato. Rodrigo Ferreira tem vínculo até o ano que vem, então para mim um grande erro do Alexandre Galo. Para mim uma contratação precipitada e talvez o maior erro desde que o Galo chegou, muito ruim jogador. Contratação absurda do Rodrigo Ferreira. O jogador péssimo, fraquíssimo, não tem o menor nível para jogar no Santos Futebol Clube. Contratação absurda de Rodrigo Ferreira feita por Alexandre Galo e com aval de Fábio Carilli. Patrick McDonald's.
Ah, Marcão, pelos valores, por tudo que envolve, acho que é um grande erro, né? É verdade que o Patrick não recebeu as oportunidades que eram necessárias para jogar no meio-campo, mas analisando todos os valores envolvidos, o Patrick foi o jogador mais caro depois do Morelos a ser contratado. Por isso, para mim, é o principal erro de Alexandre Galo até aqui, essa contratação do Patrick. Para mim também é um erro muito grande, né? Porque não é possível você pagar um salário para um cara que não vem jogando, então um erro grave. Erro gravíssimo, a contratação de Patrick McDonald, um absurdo, para mim, do mesmo nível de Alfredo Morelos. Não podem jogar no Santos Futebol Clube nenhum dos dois jogadores, portanto, erro grave. Vamos ao Serginho Maravilha, 2 anos maravilhosos, Giovani. Razoável, Marcão. Acho que entra na mesma do William, do Rainer. Acho que é um jogador que cumpriu bem o seu papel na Série B, mas visando os próximos anos, não acho que o Serginho seria útil. Por isso, uma contratação razoável até aqui. Eu concordo, veio com uma certa... O torcedor não esperava nada dele, então acabou, nos momentos que entrou, não foi tão mal assim, mas também não dá para continuar, razoável também. Superou minhas expectativas o Serginho. Eu esperava absolutamente nada do Serginho e eu acho que ele conseguiu fazer mais do que se esperava, fez até bons jogos, marcou gols, deu assistências. Ele faz uma passagem digna no Santos Futebol Clube, respeita a camisa e toda vez que entrou não se escondeu do jogo. É um jogador muito limitado, na minha opinião, razoável a contratação do Serginho. Gonzalo Escobar. Acho que em termos de negociação, a melhor negociação dos últimos anos, Marcão. Você manda um Felipe Jonathan aí, um jogador que não estava mais rendendo, e traz um Escobar, que para mim vem jogando melhor do que ele. Acho que foi uma baita negociação e para mim um grande acerto a contratação do argentino, Marcão. Para mim também foi um acerto, porque além de estar jogando, estar sendo titular, mostrando vontade em campo, a gente conseguiu se livrar do Felipe Jonathan, que era aquele jogador cansado. Então, para mim, foi um acerto. Acerto o Gonzalo Escobar, sem sombra de dúvidas. Billy Arce. Erro, Marcão. Assim, o jogador jogou só 2 partidas, mas ele não ser relacionado pelo Carille, alguma coisa tem. E essa coisa se chama qualidade. Por isso, para mim, um baita erro o Billy Arce até aqui. Não precisava ter trazido esse equatoriano. Ah, concordo. Um baita erro. Não tinha necessidade. Jogou dinheiro fora. Mais um erro. Erro absurdo, né? O mundo sabia que o Billy Arce era fraco. O mundo sabia. O Santos e o Galo não sabiam disso. Billy Arce, que tem o Santos como 10º clube, com apenas 26 anos. Já rodou 10 clubes do futebol mundial. E o Santos foi lá e apostou no Billy Arce. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 6 meses o Billy Arce estará no seu 11º clube. Absurdo! Erro gravíssimo. O Wendel Silva. Para mim, razoável o Wendel Silva, Marcão. Eu acho que não é um centroavante dos sonhos. O Santos não pode pensar em ter o Wendel Silva como titular no ano que vem, mas para essa Série B, acho que até deu conta do recado. Era óbvio que precisava de alguém no lugar do Julio Furch. Por isso, uma contratação razoável a do Wendel Silva. Eu também concordo, eu acho que é razoável porque está jogando, até porque o Carille não tem outras opções, mas é um jogador que eu acho que não deve ficar para a próxima temporada, mas pelo menos está quebrando o galho por enquanto, foi razoável. Razoável o Wendel Silva. Renan dos Santos. Acho que também uma contratação razoável, Marcão. Com a lesão do João Paulo era necessário um terceiro goleiro, um jogador mais experiente. Acho que cumpriu esse papel ali, né? Como reservaço de luxo o Renan. Então acho que é uma contratação razoável. Acho que era necessário ser feita a contratação do Renan. Para mim eu achei um erro. Tinha que contratar um goleiro sim, mas o cara que era terceiro reserva no Juventude não podia vir para o Santos, principalmente por um contrato de 6 meses. Um erro. É um erro, né, o jogador Renan dos Santos, porque quando ele é contratado, ele chega ao Santos Futebol Clube, a expectativa é que ele passasse a ser o reserva imediato do Gabriel Brazão, e não foi isso que aconteceu, né? Quando ele já treinava, ele ficou como terceiro goleiro. Então, se é para contratar um terceiro goleiro, que deixasse o Gustavo Jundi, que desse espaço para o João Pedro, para qualquer outro goleiro. Você não precisa ir ao mercado trazer um goleiro para ser terceiro goleiro. Segundo goleiro, ok. Depois ele acabou se machucando. Então, se mostrou um erro, na minha opinião, a contratação do Renan dos Santos. Nátio La Quintana. Erro, né, Marcão? Esse sim recebeu oportunidade e até agora nada, só tem fumaça, mas qualidade nenhuma. Para mim, erro, o Nátio La Quintana.
Para mim, sem dúvida, um grande erro. Mais um que veio para jogar pelo lado direito sem a menor qualidade, mais um erro. Erro, com toda certeza, né? Nathula Quintana, erro gravíssimo. Não joga nada. Também era outro jogador que o mundo todo sabia que era fraco. O mundo sabia. E o Santos foi lá e contratou. Coisas de Alexandre Galo, coisas do Santos. Vamos a mais um. Yusufa Indie. Até agora um erro, né, Marcão? A gente nunca viu o jogador e é o mesmo caso do Billy. Se ele não é relacionado, claro, tem parcela de culpa do Carille nisso, mas se ele não tem qualidade, fica difícil confiar, né, Marcão? Por isso, eu acho que é um erro a contratação do Yusufa até aqui. O cara que chegou até agora não entrou em campo, um erro, mais um erro muito sério. Erro grave, né? Erro grave. Como que você contrata um jogador de 30 anos de Gâmbia, o cara que não é convocado nem na seleção do seu país, né? Que foi rebaixado lá no Catar, no Al-Marquia, que o jornalista português já tinha antecipado que o problema dele era a bola. O mundo sabia que o Yusufa não tinha condição de jogar no Santos. O Galo não sabia disso. O Galo não sabia. Nem o Galo, nem o Carille. Aí viram o cara treinar, falou, nossa, o cara não sabe dominar uma bola. Pô, o mundo sabia, meus amigos. Absurdo. Contratação absurda do Yusufa. Luan Pérez. Acho que um acerto, né, Marcão? Talvez não para essa temporada, mas visando o ano que vem, eu entendo como um acerto a contratação do Luan. Eu também, um acerto, né? Um jogador que ainda não entregou nesse campeonato, mas acho que para a Série A vai ser importante pra caramba, um grande acerto. Eu acho que até aqui é razoável, né? O Luan até agora não fez absolutamente nada nesse retorno ao Santos Futebol Clube. Olhando uma projeção a curto, médio prazo, vai ser muito interessante. Mas nesse momento ainda, para mim, é razoável o Luan Pérez em termos de contratação. O Alexandre Torres, o nosso tubaína, mandou o superchat. Vocês estão muito bonzinhos, viu? Vou até tomar uma tubaína, meus irmãos. Ih, mamãe! Faltava um motivo para ele. Faltava um motivo para ele. Fechamos a tier list com as contratações de Alexandre Galo. Foram 27 nomes analisados, Giovanni Afonso? Foram 27 nomes, Marcão, analisados na nossa tier list, 10 considerados como acertos, Rincon, Juliano, Gil, Aderlan, Otero, Schmidt, Guilherme, Brazão, Escobar e Luan Pérez, o que representa 37% de acertos, 5 contratações razoáveis, Silveira, Bigode, Rainer, Serginho e Wendel Silva, que representa 18%, além de 12 erros, Caissara, Morelos, Jorge, Marcelinho, Casares, Pedrinho, Rodrigo Ferreira, Patrick, Biliarce, Renan, La Quintana e Yusufa, que representam 44% de contratações equivocadas, Marcão. Tá aí a análise de todas as contratações do Alexandre Galo. Deixa aí nos comentários se você concordou, não concordou com a nossa análise. A sua opinião sempre é muito importante. E aí podemos perceber que na grande maioria, as contratações do Galo estão entre o quadro ruim e também o razoável, né? Então mostra que o Santos falhou demais nas contratações em 2024.